Bom, muito bom dia. Hoje, 21 de outubro de 2021, o nosso encontro aqui do PPGD, a cargo do mestrando Pedro Kene, me orientando, o seminário vai versar sobre culpabilidade e psicopatia. Pedro, com a palavra. Fique à vontade. Obrigado, professor Ângelo. Bom dia a todos. Esse é um tema muito interessante, né, o tema da psicopatia, e uma leitura nesse tema acaba puxando a outra. Às vezes é difícil chegar na hora de terminar a pesquisa, porque a gente começa a ver muita coisa interessante sobre o tema, de conseguir ter acesso a vários artigos e materiais bastante atualizados sobre o tema, e é possível fazer uma pesquisa bastante interessante, né, sobre o andamento do estado enfim, do estudo da psicopatia. Claro, a gente descobre muitas coisas, mas muitas outras dúvidas surgem, porque não é um tema fácil, não é um tema nada simples, né? E no meio da leitura eu lembrei de um caso com o qual eu me deparei quando eu assumi como defensor público, tá? Num município do Rio Grande do Sul. Eu não tenho como precisar, tá, se o adolescente que eu vou citar aqui era um psicopata, né, porque não foi feito enfim, um diagnóstico, uma identificação precisa disso por um profissional treinado. Mas o caso me veio à mente muito forte por um determinado momento, conforme eu via, tá? Ele era conhecido, tá? Ele foi conhecido lá em 2012 como o menino matador daquela cidade, tá? O ano era 2014, não, desculpa, era 2012, ele tinha 14 anos. E como defensor eu fui atendê-lo no Centro de Atendimento Socioeducativo e estava conversando com ele. Ele tinha sido preso, tinha sido internado em cumprimento de mandado e tinha sido achado no meio de outros comparsas, numa cena digna assim, do filme Cidade de Deus, pela narrativa que se faz, né, com relação a ele. Faz lembrar muito o que o filme retrata do personagem adolescente, do personagem Zé Pequeno, né? Que aquela liderança criminosa juvenil, né, aquela personalidade atuando. E ele tinha 4 homicídios consumados, 4 atos infracionais correspondentes a homicídios consumados e um tentado, já com 14 anos. E eu fui falar com ele sobre o andamento dos processos, né, na vara da infância e juventude. E aí eu comentei, então tem 4 consumados e um tentado, né? E ele com olhar fixo, assim, na parede, tranquilo, assim, não parecia perturbado, não parecia alterado, pensativo. E aí quando eu falei do tentado, ele disse, fulano tá no hospital, né? Aí parece que tá. Ele pensou e me olhou e disse assim, eu tinha que ir lá terminar de matar ele, né? E aí foi difícil achar uma reação, né? Mas, assim, eu mudei de assunto, né? Vamos falar dos processos aqui, né? Não é assim. Enfim, esse caso me lembrou muito, né? Ele era uma pessoa que ele tinha um problema a resolver, vislumbrava uma solução, o problema dele era a existência daquela pessoa, e não parece que o fato de aquela vítima, de outras pessoas, poderem sofrer com a solução que ele tinha para o problema da existência daquela pessoa, tivesse qualquer interferência no raciocínio dele sobre a solução a ser dada, né? E no caso dele, ele sabia que aquilo ali era proibido pela sociedade em geral, tanto que ele estava internado por aquilo. Também ele sabia que ele ia ficar 3 anos ali, e os 3 anos eram o teto dele de permanência naquela instituição, né? Então, esse caso me lembrou, né, no final da nossa conversa, que eu conto depois, aí eu tive interesse de pesquisar o que aconteceu com ele, e aí eu volto ao assunto. Mas vamos ao seminário. Bom,
Então, culpabilidade e psicopatia, né, a gente vai seguir eu separei em 4 momentos aqui. Um primeiro, só para lançar elementos de culpabilidade, a gente já teve seminários sobre culpabilidade, não vou me deter muito em lançar os elementos, só aquilo é necessário para a gente colocar como que vai ser abordado depois a psicopatia e os elementos da culpabilidade num terceiro momento, após a gente falar mais detidamente do conceito de psicopatia, que me pareceu que é o que demanda maior tempo de exposição. E depois vamos passar a considerações finais. Bom, então, culpabilidade. Estamos aqui, culpabilidade. Bom, numa perspectiva finalista, né, o crime ele tem 3 elementos. A gente tem que a conduta típica e ilícita só se aperfeiçoa como crime quando se lhe agrega a característica da culpabilidade. O crime, então, é um injusto culpável. Esse vai ser o conceito utilizado aqui para a gente falar de crime, e é ali que a gente insere a culpabilidade. É um juízo de reprovação vinculado, o Assis Toledo coloca também a evitabilidade do fato praticado, né? Pressupõe que tenha podido o autor formar sua resolução de ação antijurídica mais corretamente, que ele pudesse formar, ou seja, de acordo com a norma. E se refere, é preciso que se refira ao sujeito específico, ao caso concreto, né? Este homem, não aquele homem médio completamente hipotético. É preciso uma análise individualizada da evitabilidade da situação. A culpabilidade, ela constitui, então, um juízo valorativo, um juízo de censura ou de reprovação que se faz ao autor de um fato tipificado como crime, cujos elementos são a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. E vão ser esses 3 elementos que vão guiar, mais no final do seminário, a nossa exposição sobre a questão da culpabilidade na psicopatia. A gente tem prevalecendo, claro, os autores às vezes divergem um pouco na precisa nomenclatura, mas em linhas gerais a teoria normativa pura, né, com o dolo e a culpa já colocados no campo do tipo, mais especificamente uma teoria limitada da culpabilidade, em que o erro sob circunstâncias de fato justificantes conduzem à exclusão da tipicidade no nosso código. Então, vamos passar, então, a falar da psicopatia, do conceito de psicopatia, da sua evolução. Os precursores, né, que nós podemos citar diversos precursores, ainda no século XVIII, XIX, a gente tem Philippe Pinel, que falava em manie sans délire, Chiarugi, James Pritchard, que falava em moral insanity. Esse é um termo que é muito falado em diversas fontes, né, quando se cita os precursores do assunto. Isaac Ray. Tem também alguns outros que eu não cheguei a botar ali, como o Kraepelin, o Henderson e outros autores que são importantes no histórico da formação do conceito. Até no século XIX, o que prevalecia era uma ausência de categorização precisa do que fosse psicopatia, em função do próprio estado da ciência médica da época. Existia um tratamento dos estados anormais da mente humana, de uma certa forma padronizada, sem uma maior categorização e sem que se fosse possível sequer afirmar realmente de que se estava tratando quando a gente olha à luz das categorias que hoje existem. Então, o Kraepelin e o Henderson, né, então, eu coloquei ali, situei eles mais no século XX pelo lapso de vida deles. O Kraepelin fala em personalidades psicopáticas, né, um termo que alguns atribuem como o Schneider, também tendo falado com o Schneider em 1923, essa ideia de personalidades psicopáticas arrolando uma série de tipos de personalidades psicopáticas, de
personalidades que seriam anormais, tá? Que nem todas elas vão, de algum modo, corresponder, ainda que minimamente, ao que hoje se tem para psicopatia. Então, esses eram conceitos antigos e que se aplicavam a condições mentais variadas e diversas que hoje não mais correspondem à psicopatia, mas que são precursores do estudo e da categorização da psicopatia. E aí, em negrito, aí nós temos Cleckley e Hare. Cleckley, a partir da sua obra The Mask of Sanity, em 1942, ali, ele, a partir de análise clínica de diversos casos, aí sim descreveu um perfil com diversos traços de personalidades, e esse perfil, sim, compõe até hoje, de forma bastante influente, o que se tem nos estudos do conceito de psicopatia. Houve um desenvolvimento bastante grande no estudo sobre a prevalência ou não de determinados traços, mas é a partir dali que se identifica uma definição aí desse psicopata como nós temos, e outras, e a partir dessa década de 40 e principalmente 50, o que os outros chamavam de as personalidades psicopáticas, elas passam a ser categorizadas como transtornos ou doenças próprias, tá, com denominações específicas, tratamento diferenciado, abordagem diferenciada, e a psicopatia passa a ser tida como outra coisa. Tá? Então, nós temos que no início do século XX, né, o Cleckley narra ali que a gente tinha as anormalidades, se falava também em inferioridade psicopática constitutiva e, posteriormente, estado psicopático constitutivo. No Brasil, tá, na década de 30, inclusive, a gente tem vários diplomas normativos, se a gente pesquisa, sobre hospitais para psicopatas, escritos do jeito que está ali, tá, com Y, psicopatas. Era sinônimo, pelo que está ali, de psicopatologia. Psicopatia era, na época, o sinônimo de psicopatia, era confundido com psicopatologia. O próprio Cleckley também ele identifica, a obra que eu consultei dele é a terceira edição, que, se não me engano, foi atualizada na década de 60, que a partir de 50, ali, do ponto de vista da padronização do diagnóstico de transtornos de personalidade, a partir da década de 50, com a edição do DSM-1, tá, que é o Manual de Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, se passa a usar a ideia de transtornos de personalidades e se abandona aquela ideia na psiquiatria das personalidades psicopáticas. Essas personalidades psicopáticas também, no próprio Emílio Mirey Lopes, né, Manual de Psicologia Jurídica, que é lá da década de 50, ainda fala em personalidades psicopáticas. A gente vê em vários lugares esse termo usado num contexto mais antigo. Bom, mesmo com esse desenvolvimento desde a década de 50 e com essa autonomização, tá, de diversas categorias nosológicas em relação à psicopatia como conjunto de traços específicos, até hoje há muita confusão, há bastante confusão. Tá? Embora seja possível, né, como já falei, afirmar que o perfil que o Cleckley elaborou, ele tem um impacto no protótipo do psicopata, que é considerado no âmbito clínico e no âmbito dos testes que existem. Então, o perfil de Cleckley, tá, ele tem ali 16 elementos ali: aparência sedutora e boa inteligência, ausência de delírios e de outras alterações patológicas do pensamento, ausência de nervosidade ou manifestações psiconeuróticas, não confiabilidade, desprezo para com a verdade e insinceridade, falta de remorso ou culpa, conduta antissocial não reativa, não motivada pelas contingências, julgamento pobre, falha em aprender através da experiência, egocentrismo patológico, incapacidade para amar, pobreza geral na maioria das reações afetivas, perda específica de insight, não reatividade afetiva nas relações interpessoais em geral, comportamento extravagante e inconveniente, algumas vezes sob a ação de bebidas, outras não, suicídio raramente praticado, vida sexual impessoal, trivial e mal integrada,
falhem em seguir qualquer plano de vida. Temos aí uma figura clássica da dramaturgia, né? A Catherine Tramell, o professor menciona ela como um exemplo de psicopata da filmografia na sua obra, né? Por exemplo, que é uma personagem que utilizava-se do seu apelo sexual para atingir os seus objetivos, com aparente não consideração enfim, dos sentimentos das pessoas com quem ela se relacionava, e sempre focada em obter determinados ganhos, no sentido de obter o melhor ponto de vista para escrever suas histórias, né, a personagem, e tendo adquirido grande repercussão aí, né, assim como outros personagens de Hollywood. Bom, os manuais de diagnóstico, tá, vamos falar um pouco deles. O DSM-5 é a versão atual, tá, do manual de diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana. Tá em vigor desde 2013. Ele tem uma categoria chamada de Antisocial Personality Disorder. Tá? Alguns confundem com a psicopatia, e o próprio manual ele dá aso a essa confusão por diversas questões, mas isso é muito criticado, inclusive, por todos por aqueles que estudam especificamente a psicopatia, dizem que não há como igualar, né, a SPD com a psicopatia. A mesma coisa é possível se dizer do transtorno de personalidade dissocial, que está na CID-10, que atualmente está em vigor, o Código Internacional, que é usado no Brasil, que também não tem uma compatibilidade precisa com a psicopatia. E pesquisando no site da Organização Mundial de Saúde, na CID-11, que vai entrar em vigor, né, também não há uma categoria específica de psicopatia, há uma categoria genérica de transtorno de personalidade com severidade não especificada, para onde a busca lá no site tem um campo de busca, se coloca ali psicopatia, ele mesmo encaminha para esse transtorno. Como eu falei que as categorias das personalidades psicopáticas foram adquirindo autonomia, tá? Essa tabela, apesar dela trazer ali o DSM-3, tá? Uma versão atrasada, ela serve para a gente ter uma ideia de como o conceito de personalidades psicopáticas, tá? Que era dividido em diversos tipos de personalidades psicopáticas, lá no Schneider, em 1923, tá? Ele foi tendo correspondentes que, mesmo aqueles que confundem uma categoria que existe nos manuais de diagnóstico com a psicopatia, né, não tem como dizer que ainda aquelas personalidades psicopáticas guardam relação com o que hoje se entende por psicopatia. Por quê? Aquelas ali eram as personalidades psicopáticas de Schneider: depressiva, hipertímico, fanático, explosivo e assim por diante, tá? Da coluna da esquerda. No meio ali nós temos a correspondência, tá? Na CID-10. E na direita, no DSM, na terceira versão revisada. Então, para ver, a única ali que se coloca que teria alguma relação hoje é a antissocial e dissocial, que está ali pelo meio das colunas, tá, da CID-10 e do DSM. Vocês veem que se relaciona com uma personalidade psicopática em Schneider, que é aquela sem afeto. Isso é relevante para a questão da conceituação onde a gente vai chegar. Então, a personalidade psicopática sem afeto de Schneider, se tem que ela poderia corresponder a social e antissocial, tá? Mas o ponto principal desse quadro é dizer, personalidades psicopáticas, esse conceito, que é o conceito pré-década de 50, não é a mesma coisa que psicopatia. Bom, os manuais, eles trazem, tá, os manuais de transtornos, e aí uma conceituação, assim, grosso modo, um transtorno, esse nome, ele se diferencia de uma doença,
Porque a doença, ela tem critérios mais fechados, digamos assim, de diagnóstico, e uma abordagem também mais fechada, testada. Os transtornos, eles são padrões de comportamento que cada pessoa tem um curso específico de manifestação, e cada pessoa tem um desenvolvimento específico, e também o tratamento varia, né? Varia muito, é um conceito mais aberto, digamos assim, que o de doença. Então, os critérios de diagnóstico, tá, são como esse que está na tela. Tá? Para o transtorno de personalidade antissocial, no DSM, tá, da Associação Psiquiátrica Americana, é preciso 3 ou mais daquelas manifestações comportamentais que ali estão. Então, são manifestações comportamentais que se referem principalmente a um comportamento agressivo, antissocial, falha a respeitar normas. Tá? A tônica é o comportamento da pessoa. E se fala, depois dos critérios principais, é que tem características associadas que podem auxiliar o diagnóstico. E aí se fala ali, tá em amarelo, que indivíduos com transtorno de personalidade antissocial frequentemente não têm empatia e tendem a ser insensíveis, cínicos, né, e não respeitar os sentimentos, direitos e sofrimentos dos outros. Então, não tem um foco, né, nesses traços de personalidade não comportamentais que, como nós vamos ver hoje, dão a tônica do conceito de psicopatia. Até mesmo sabendo dessas divergências, tá, o que acontece? No DSM-5 tem a seção 2, que é a seção principal, digamos assim, a posição predominante, e aí tem uma seção 3 com um modelo alternativo de identificação de transtornos. E aí, nesse modelo alternativo, aí tem que, identificado o transtorno de personalidade antissocial de forma genérica, aí haveria 3 aí haveria 3 especificadores, tá, que deveriam ser utilizados. Aqui o Teams converteu o texto ali um pouco ruim, mas eu leio aqui. Então, assim, ó, a psicopatia é tratada nessa alternativa, tá, como uma variante do transtorno de personalidade antissocial marcada por falta de ansiedade, estilo interpessoal ousado e baixos níveis de ansiedade e de recolhimento, com altos níveis de busca de atenção. Isso realmente se coaduna com muitas pesquisas, muitos estudos mais recentes sobre o construto, sobre o modelo teórico da personalidade do psicopata, tá? Mas sem que isso dê um resultado, segundo outras pesquisas apontam, eu vou falar do estudo, sem que isso dê necessariamente um resultado melhor até do que outros testes. Se a gente for falar em testagem de psicopatia, ainda há muita crítica, né? O próprio Hare, o Hare é um dos grandes críticos do modelo DSM, tem um texto que eu botei na bibliografia que fala que o DSM psicopatia, um caso de confusão diagnóstica. Tem muitas críticas a todo o desenvolvimento, o estado atual, a tudo que diz respeito à identificação da psicopatia nos manuais. E o transtorno de personalidade dissocial da CID-10, aí, né, nessa fonte eu tirei de um texto, a fonte mencionada, ele mesmo botou antissocial. Ele até tem como um dos critérios ali indiferença insensível pelos sentimentos alheios, mas tem vários outros que são mais relativos a comportamento. Então, também o nosso transtorno de personalidade antissocial, tá, não tem uma correspondência precisa com a psicopatia. Então, os manuais de diagnóstico, eles são voltados às necessidades da comunidade médica, tá? Não necessariamente devendo ser utilizados sem a devida crítica em contextos forenses. Isso é importante ressaltar. E o próprio DSM-5, ele especificamente, expressamente, ele tem uma página que ele faz um alerta, tá, sobre qual o uso forense assim, que deve ser feito dele, e ele diz que mesmo quando
controle diminuído sobre o comportamento de alguém é uma característica do transtorno, ter o diagnóstico em si não demonstra que o indivíduo em particular é ou era incapaz de controlar seu comportamento em um determinado momento. Isso também vai ser importante para a gente discutir imputabilidade mais à frente. Bom, manuais pressupõem nos transtornos de personalidade que haja nos traços identificados um padrão duradouro que leva a um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes deste, o que não necessariamente ocorre em muitos dos casos relatados pela literatura de sujeitos identificados como psicopatas. Isso também é importante ressaltar. Então, os testes. A gente tem a família dos testes Psychopathy Checklist do Hare. Tá? Ele menciona como que ele criou esses testes. Foi a partir de uma equipe de médicos que estavam familiarizados com o modelo de Cleckley. E a partir disso, eles foram para dentro de presídios onde eles trabalhavam, foram em populações de pessoas que haviam cometido crimes, a partir de extensas entrevistas, desenharam uma série de quesitos para que pudessem se amoldar aqueles sujeitos que eles, com base nas características apontadas por Cleckley, pudessem se encaixar no conceito. E a partir daí eles testavam para tentar validar aquilo ali. Nesse processo, e pelo próprio ambiente, foram incluídos diversos itens ali sobre criminalidade. Isso é uma tônica. E mesmo no screening version, que é aquele SV, que muitos dizem, olha, ele é feito para fora do ambiente forense. Só que o fora do ambiente forense é porque ele não depende tanto de dados que outras pessoas, de dados que são difíceis de conseguir fora do ambiente forense, como, por exemplo, registros criminais. Então, ele também busca avaliar criminalidade, só que ele tenta avaliar de outros jeitos. Ele foi validado para justamente ter uma correspondência com o PCLR. Não é que ele seja feito para populações não criminais. Ele só é feito para ser mais fácil de utilizar em pessoas que não estão em prisões. Pela métrica do PCL-SV, se estima que 1% da população tenha traços altos, né, passe do limiar de identificação, e esse índice chegaria a 3,5% em amostras de altos executivos. Mas, como eu falei, tudo depende de um desenho de um protótipo de psicopata. Então, o que o PCLR nos fornece é uma estimativa da extensão na qual um indivíduo se encaixa no psicopata prototípico. Então, pressupõe a definição de um psicopata prototípico. Aí começam as críticas, né? Dizem Yildirim e Derksen, que, citando Skin e Cook, que o desenvolvimento do PCLR acarretou um interesse clínico intenso no construto, no modelo teórico da psicopatia. Todavia, um efeito colateral desse interesse foi uma confusão conceitual, em especial uma confusão entre medições e construtos. Com efeito, o campo corre o risco de tornar equivalentes o PCLR com o construto da psicopatia. Por outro lado, a gente tem que reconhecer uma utilidade. O score alto no PCLR se provou preditivo de violação de liberdade condicional, de reincidência violenta e de baixa resposta ao tratamento de transtornos. Então, pelo menos uma utilidade prática existe, o que não, né, exime de discussão em nível da academia. Esses são os 4 fatores. Alguns falam em 2 fatores e 4 facetas, né, ou 4 fatores, mas o importante é que é dividido em 2 grandes fatores, cada um com 2 facetas ali. Um fator é o interpessoal e afetivo. Tá? Aqui, ao longo desse trabalho, quando eu falar em fator 1, eu vou falar no interpessoal e no afetivo. E o fator 2, relativo a estilo de vida e antissocialidade. Tá? E na antissocialidade, incluída a criminalidade. Então, o fator 1 ali é que tem a falta de empatia, a falta de remorso, a insensibilidade, a falta de capacidade de aceitar responsabilidade por suas próprias ações, o charme, aí, fatores interpessoais, não antissociais, mas o charme superficial, grandiosidade, a mentira e a manipulatividade que são apontadas. Tá? E os outros fatores aí a gente tem no fator 2, impulsividade, responsabilidade,
falta de metas de longo prazo, uma série de fatores comportamentais, tá, que não necessariamente estavam nem no construto do Cleckley e que hoje são muito questionados, como nós veremos. O Screening Version é uma versão, como eu disse, reduzida, mais prática de ser aplicada, mas que, por diversas metodologias, foi apontado como tendo também resultados parecidos com bastante similares aos do PCLR. Mas a crítica é aquela, né, que não são a mesma coisa o diagnóstico e os testes. Tá? Um diagnóstico e o resultado de uma testagem e os transtornos previstos manuais. São coisas diversas. Os testes eles são desenhados para tentar facilitar e tentar padronizar, né, a identificação, mas eles não fazem com que se exima, com que termine a discussão sobre os construtos. E sobre a diferença específica entre os testes e os transtornos dos manuais, né, a gente tem esse dado que dados de prisões americanas indicam que 50% a 80% dos prisioneiros preenchem os critérios para transtorno de personalidade antissocial, mas apenas 15% pontuam suficientemente na escala PCLR a fim de serem identificados como psicopatas, né. Confusões são reflexo das limitações e características próprias do diagnóstico de transtornos mentais. Bom, outros testes, tá? A gente começa em outros estudos, tá? Tem a gente cita aqui o PPIR, que ele traz um domínio, um fator relativo à falta de medo, tá? O destemor. A gente tem o TRIPM, o Triarch Psychopathy Measure, que ele avalia também, tem um fator chamado ousadia, e esse EPA, tá? E tem também o PID-5, que ele é um teste para ser vinculado ao DSM-5, tá? Apesar de ser feito a partir do construto do DSM-4-TR, como o Krego e Widiger apontam, tá? E tem um estudo de 2014 de Krego e Widiger que apontam que os três primeiros têm suporte empírico para a sua validade, né, na avaliação da psicopatia, principalmente a partir da inclusão daqueles aspectos ali de destemor, ousadia e estabilidade emocional, né, que ele aponta que seriam justamente variantes do baixo neuroticismo e alta extroversão do fator do modelo de 5 fatores da psicologia, que depois nós vamos mencionar, que modernamente se entende que são características comuns ao construto mais aceito da psicopatia. E ele não atribui a mesma performance ao PID-5. Né? Citamos também ali outros 2 testes, o Levenson Primary and Secondary Psychopathy Scales, que é um sistema de auto preenchimento, e o BScan 360, que é para ambientes de trabalho, que foi usado também já em muitas pesquisas. Bom, estudos comportamentais e avanço dos modelos teóricos. O PCL e outros testes são importantes, tá, por várias razões, né? Eles têm sua importância, mas eles não podem ser confundidos, como a gente mencionou, com um modelo teórico da psicopatia que segue se desenvolvendo e deve seguir sendo objeto de análise, sobretudo quando a gente vê que há uma tendência a categorias nosológicas próprias receberem autonomia, serem tratadas de maneira específica, e a psicopatia ser, de certa forma, isolada. Porque também é bom mencionar, né, existem muitos casos de psicopatas que têm também determinados transtornos, inclusive transtornos que muitas vezes determinam consequências para a sua cognição e para a sua incapacidade penal até, mas não por isso que se confunde a psicopatia com esses estados.
Então, os estudos, a partir do conceito de Cleckley, eles acabaram se focando, na segunda metade do século XX, em populações institucionalizadas. Isso teve reflexos no próprio, nos testes que se desenvolveram, como nós vimos, e acabou tendo reflexo na discussão do construto, por aquela confusão que o desenvolvimento e a popularização do PCLR acabaram tendo como efeito colateral. Só que a partir do início do século XXI, no limiar do século e depois da virada, né, os psicopatas bem-sucedidos, entre aspas, ou seja, os não institucionalizados, mas também podendo ser entendidos assim, aqueles com proeminência em algum campo social, né, passaram a ser mais estudados. Né? O Hare chama ele de subcriminoso, porque para Hare, psicopata é criminoso, né? O que é justamente o objeto de crítica. Então, para ele, os psicopatas que não cometem crimes são psicopatas, mas subcriminosos. Então, é um diferente tipo. E a partir da crise de 2008 também, de crise econômica mundial, que, se vocês recordam, ela é atribuída em grande parte aos efeitos de política de securitização de hipotecas americanas sem muito lastro e, assim, resumida grosso modo, a ganância e a falta de prudência de gestores de instituições financeiras, se passou a estudar psicopatas em altos postos, né? E elementos que chamam a atenção, tá, e que fazem parte do imaginário popular, tá, e às vezes isso afeta a própria ciência jurídica, é a impulsividade e o comportamento antissocial criminoso como um todo. A importância, tá, da impulsividade, da falta de autocontrole no construto da psicopatia vem sendo rediscutida principalmente nos últimos 20 anos, tá, no contexto de um foco maior nos traços daquele fator 1, tá, com a centralidade no afeto indiferente, na questão da falta de reação emocional normal e de consequências periféricas a isso. Mas a gente tem, tá, eu peguei aqui, por exemplo, eu vi que Aníbal Bruno, tá, Mesger, citado por Aníbal Bruno, e Mirabete, por exemplo, associam diretamente a psicopatia ao crime e ao comportamento violento, tá? O que mostra que a doutrina ela reflete, de certa forma, o modelo prevalente no século XX, em grande parte. Mas aí a gente tem vários autores, aí, por exemplo, Steiner, questionando se realmente o comportamento antissocial e a impulsividade devem ser consideradas componentes nucleares da psicopatia, ou se são alguns resultados mal adaptativos, né, de alguns outros componentes. E desde a década de 90, eu falei, né, já havia alguns questionamentos e estudos interessantes, tá, com Salakin, por exemplo, apontando já que a violência e o comportamento antissocial não eram essenciais, já não eram essenciais em Cleckley, né, foram incluídos principalmente por Hare, com uma carga bastante grande, né, e já apontando aqui em 97, esse autor, que era preciso estudar isso melhor. E lá em 97 também a gente tem um estudo, tá, que é interessante, é uma questão de estatística, de Cook e Mitchell, que eles usaram a teoria da resposta ao item, que é até quem já fez os mais novos e que fizeram o Enem devem ter visto isso, tá? Na minha época não tinha ainda, mas com um estudo estatístico se verificou, tá, que o fator 1, aqueles elementos do fator 1, tinham mais relevância na identificação da psicopatia do que o fator 2, porque os traços que compõem o fator 1 apareciam consistentemente com mais força quando os indivíduos tinham traços totais medidos mais altos de psicopatia. Então, essa correlação indicou para ele, olha, o que é importante mesmo é o fator 1. Tá? Mesmo considerando o construto, de maneira geral, do Hare para o PCLR.
Ele menciona especificamente, né, o Cook-Mitch, que, olha, os fatores não são iguais em importância. Apesar do que o Hare fala, os fatores não são iguais em importância. E esses autores, Cook-Mitch, escreveram com o Hare depois, inclusive, então eles têm relevante a opinião deles, né, enfim, os resultados da pesquisa deles. Eles propõem depois um outro artigo, até um modelo de 3 fatores, tá? E eles colocam até um fator comportamental, mas no artigo eles ressaltam que a ênfase em comportamento criminoso no PCLR pode, em parte, refletir a população na qual o instrumento foi desenvolvido. Essa menor ênfase na criminalidade do novo modelo é condizente com a tradição clínica. O Schneider argumentava que psicopatas estão representados na sociedade para além dos grupos criminosos. Com efeito, ele argumentava que eles podem ser invulgarmente bem-sucedidos em posições de poder político. E ele menciona, muitos psicopatas não têm histórico antissocial e o contrário também é verdadeiro, com muitos indivíduos com comportamento antissocial crônico não sendo psicopatas. Yildirim e Derksen. Tá? O Derksen é um dos coautores do artigo aquele que o professor Ângelo passou sobre psicopatas bem-sucedidos, que é Palmen, Derksen e Kolthoff. Yildirim e Derksen, tá, em estudo de 2015, eles falam que tem um erro tautológico, que é como a gente chamaria esse erro de chegar numa população de criminosos para construir um modelo de psicopatia e aí chegar à conclusão que faz parte do modelo de psicopatia cometer crimes. É o erro que se aponta hoje, e Hare parece não abrir mão, ele parece bastante comprometido com aquilo do ponto de vista científico, mas que está muito criticado. E daí eles propõem, olha, como proposto nessa revisão, nós devemos começar a focar mais nos psicopatas primários que mostram um alto fator 1 ou fator 1 do PPI, que vale grosso modo, e escória de ousadia, tá? Esse conceito de psicopatia primária, depois eu vou mencionar o que é que alguns autores mencionam. Bom, agarrados naquilo que eu mencionei, né? O Hare e Babiak, lá no livro Snakes in Suits, eles ainda mencionam que a antissocialidade é um traço marcante, mas que pode se revelar de forma menos severa, com foco nas relações interpessoais em determinados indivíduos. Eles já fazem, nesse livro, uma contemporização, digamos assim. Esse é um livro que ele claramente ele se derivou de um estudo do Babiak, da década de 90, que o subtítulo dele, do livro, é igual ao título de um artigo do Babiak da década de 90. E tem um outro estudo de 2010, tá, que aí sim, aí mostrou que psicopatas não institucionalizados, que pessoas tidas como psicopatas, tá, por pessoas que as conheciam, tá, foram feitos testes mediante opiniões de terceiros. É uma metodologia de avaliação, porque às vezes é difícil conseguir que pessoas em altas posições se submetam a si próprias a testes de psicopatia. Então foram feitos testes a partir de relatos de outras pessoas, com pessoas sobre pessoas em posições de destaque. E esse estudo mostrou que esses psicopatas bem-sucedidos em altas posições tinham não apenas traços altos de psicopatia, mas também mostravam traços elevados no campo, no domínio da conscienciosidade, tá? No modelo de 5 fatores da psicologia, que é um modelo tradicional usado para medir traços de personalidade da população em geral, tá? Sendo a conscienciosidade um traço relacionado à organização pessoal, ao estabelecimento de metas e a capacidade de desenvolver projetos, por assim dizer, que são características que não combinariam com aquele protótipo de psicopata criminoso, clássico, impulsivo, que não se controla, que muitas vezes se vê. Na mesma linha, a gente vê que os institucionalizados, esses sim, os psicopatas institucionalizados, presos, têm, em geral, altos scores em impulsividade, baixos scores de conscienciosidade.
levando tudo isso em conta, até aí no artigo que o professor Ângelo mandou, o Palmen, Derksen e Kolthoff elaboram um modelo teórico do que poderia ser a liderança psicopática. E aí fala, olha, seria basicamente o indivíduo com o fator 1 do PCLR, com aqueles traços, e o fearlessness lá do PPI, e aquele destemor, e com alguns outros moderadores, com um autocontrole elevado, uma característica de busca de sensações e uma necessidade de dominação. Essa busca de sensações seria o único domínio da impulsividade que eles colocam que seria possível atribuir a esses psicopatas. E é uma espécie de impulsividade, digamos assim, que não se relaciona à reatividade. É um subdomínio bem particular da impulsividade, que eles mencionam ali como o desenvolvimento do estudo da impulsividade foi se dando, e que tem esse domínio específico da busca de sensações. Tá? Que ela pode ser combinada com a organização pessoal e com a busca de uma recompensa posterior, não necessariamente se liga a um sujeito que não consegue esperar para ter uma recompensa maior depois. Então, essa é a capa do livro. Né? Então, assim, ao invés daquele psicopata sanguinário com uma faca na mão, né? Esse aqui seria um estereótipo de um possível psicopata dos dias modernos. Que o próprio Hare, né, eles escreveram um livro chamado Cobras de Terno, que seria uma conceituação. É um livro, claro, ele é um livro com um apelo mais, uma leitura tentar fazer um pouco mais acessível, mas ainda assim e considerados todos os temperamentos que a gente tem que dar para as questões que se apontam nas ideias de Hare. Então aí, aqui meramente ilustrativo, nós temos um Frank Underwood, para quem acompanhou a série House of Cards, que é aquilo que eu falei, não tem treinamento para dizer se ele era um psicopata, mas tem traços interessantes. Bom, psicopatia e estudos neurobiológicos do tema. Os avanços nos últimos 60 anos, principalmente da tecnologia, foram formidáveis, né, e permitem um estudo muito diferenciado das funções do cérebro humano. Né. A gente vai citar três autores aqui nesse aspecto. Tá? O próprio James Fallon, que ele fala em funcionamento diferenciado do sistema límbico, tá? E fala na diferenciação entre o que seria hot cognition e cold cognition. Vamos explorar. A gente vai falar num modelo, tá, de Yildirim e Derksen, que eles hipotetizam um modelo genético, tá, que geraria uma hiporresponsividade do sistema límbico, do sistema de controle das emoções, uma hiperestabilidade de serotonina, tá, do hormônio responsável pela regulação do humor, e uma alostase reativa amortecida. O que é alostase reativa? A gente tem a homeostase corporal, que é a manutenção quem gosta de carro, da marcha lenta, digamos assim, do corpo. A gente tem o sistema alostático, que em determinados momentos o corpo precisa de uma resposta diferenciada do ponto de vista hormonal, muscular, do sistema respiratório, e a resposta lutar, fugir ou travar, né? Flee or freeze, que é o sistema que provoca a descarga de adrenalina no corpo, que faz com que as nossas vias aéreas se abram, que tenha mais irrigação sanguínea, que a gente fique preparado para uma atuação física, né? Que aumente diversas capacidades do nosso corpo, mas também com vários efeitos negativos, né? A gente começa a tremer, a gente perde muitas vezes a atenção para outras coisas e a atenção fica mais focada. Tem uma série de trade-offs na ativação desse sistema. E a gente vai falar também da falta de ativação normal de áreas do sistema límbico em pessoas com altos traços de psicopatia, quando
aplicado o dilema do prisioneiro. Como diz o James Fallon, né, há muitas maneiras de ser um psicopata, considerando todos os fatores genéticos e sistemas neurais combinados envolvidos. Infelizmente, muito pouco é conhecido sobre a base biológica, especialmente da genética do cérebro dos psicopatas, mas a gente vai ver alguma coisa. Bom, o Yildirim e Derksen, eles mencionam, uma divisão que existe, sobre psicopatia primária e secundária. E aí eles usam o termo, que eu até evitei escrever aqui, mas eles usam o termo, dizem que se usa o termo para a secundária de sociopatia, que é diverso do termo que a gente usa aqui, que está na obra do professor Ângelo e do Dyson. Eles usam esse termo como sinônimo de um conjunto de comportamentos antissociais. Eles associam com altos scores, com a identificação de psicopatia pelas testagens, com um elevado volume de scores no fator 2, no fator da antissocialidade, da criminalidade e da criminalidade. E falam na psicopatia primária como um elevado score no fator 1. Então, que é o que mais se alinha com o que se tem como psicopatia nos demais autores. Então, justamente, eles mencionam que os não criminosos e os bem-sucedidos costumam demonstrar níveis sensivelmente inferiores de impulsividade. E que, quando cometendo crimes, aqueles que têm traços correspondentes à psicopatia primária demonstram agressão instrumental e comportamentos antissociais dirigidos a finalidades determinadas aumentados, caracterizados por premeditação e hiporresponsividade emocional. E, em contraste, os psicopatas secundários, aqueles com altos traços de antissocialidade, demonstram uma agressão reativa e comportamentos antissociais dirigidos por impulsos, caracterizados por impulsividade e desregulação emocional. Então, são dois comportamentos bastante distintos que se conseguem traçar. E eles deduzem, a partir de uma extensa revisão de literatura, que uma propensão genética a um sistema hiperestável de serotonina, por meio de uma combinação de alelos que já haviam sido identificados como correlacionados a determinada expressão aumentada ou diminuída de genes ligados ao sistema serotoninérgico, ao sistema de regulação da serotonina, poderia ser responsável por déficits interpessoais e afetivos, ou seja, a hiporresponsividade emocional, característicos das pessoas com traços nucleares de psicopatia, deixando intactos, porém, o processamento cognitivo e o comportamento social instrumental. Esse perfil neurofisiológico os tornaria imunes a estressores agudos de curta duração e a estresse de longa duração, sobretudo quando outros fatores estivessem presentes, como uma alta concentração de testosterona. Isso diminuiria a dependência do ambiente para a regulação de seus estados emocionais e os faria não serem afetados por circunstâncias ou interações com outros, mesmo aqueles próximos deles, como família e amigos. Isso explicaria a insensibilidade, as emoções rasas, a ausência de medo e a falta de ansiedade nesses indivíduos. A falta de ansiedade. Então, essa ideia a gente tem, então, aqui também pegou. Mas a gente tem indivíduos menos Ramsay Bolton e mais Peter Baelish, para quem acompanhou a série Game of Thrones. A gente tem... ao contrário de uma imagem estereotipada de violência reativa, de agressão desnecessária, sem finalidade, de reações emocionais explosivas, a gente teria um perfil de violência instrumental, dirigida a determinada finalidade e dentro do necessário para os objetivos daquele indivíduo, e um autocontrole exacerbado. Esse mapa aqui, o objetivo de eu colocar ele aqui é só para mostrar que a expressão dos genes, no modelo que eles colocam, ela é oposta para um e para outro tipo de padrão de comportamento que seria propiciado, seria facilitado por esses genes. Ou seja, não haveria como estabelecer isso como uma só categoria. São duas categorias bem distintas de condição
tá? A condição estabelecida pelo desenvolvimento naquela linha, se vocês pegarem aquela linha de siglas ali do meio, tá? Aquilo ali são os genes básicos, digamos assim. E acima e abaixo deles tem os alelos que podem efetivamente estar no código genético de uma determinada pessoa. Tá? Para cima seria a hipótese do que eles chamam de psicopatia secundária. Seria um desenvolvimento propenso à falta de autocontrole. E para baixo seria justamente a hiporresponsividade emocional, a agressão instrumental e todas as demais consequências disso. Então, é um desenvolvimento genético diametralmente oposto que ocasiona um ou outro resultado. Então, num deles, a gente vai ter uma regulação emocional forte, tá? E uma reatividade emocional sem sensibilidade, com uma menor sensibilidade, com os pensamentos controlando as emoções e o comportamento. E na outra hipótese, a gente vai ter o contrário. Uma desregulação emocional e uma altamente sensibilidade e reatividade emocional, com as emoções controlando os pensamentos e o comportamento. Mas eles, só ressaltando, isso é um modelo, isso não foi testado em psicopatas. Eles fizeram isso a partir de uma revisão de literatura sobre genes que se relacionavam a determinados padrões de resultados no âmbito da regulação da serotonina e no eixo, com resultado no eixo HPA, que chama, que é o eixo é um conjunto de estruturas no corpo e, ao fim e ao cabo, são responsáveis pela secreção da adrenalina e do cortisol, tá? Dos hormônios de estresse de curto prazo e do longo prazo. Tá? Depois eu vou falar depois dessa hipótese do cortisol, que o Fallon também fala nele. Bom, por falar no Fallon, James Fallon, tá? Ele diz que a parte do cérebro, entrando nele, a parte do cérebro vinculada à cognição quente, processamento de emoções e empatias do psicopata, funciona inadequadamente, sem que necessariamente a parte vinculada à cognição fria, processamento não emocional de pensamentos, percepções e planos, deixe de ser funcional. De modo que, sem as incomodações, entre aspas, da consciência e da empatia, o planejamento frio e a execução de comportamentos predatórios se torna finamente ajustada, convincente, altamente manipulativa e formidável. Os psicopatas podem aprender como parecer que se importam, segundo ele, os fazendo ainda mais perigosos. Né? E ele diz que em exames de imagem se verifica perda de atividade em estruturas que formam a maior parte do córtex límbico, responsável pelo processamento das emoções. O límbico, tá? O córtex límbico, límbico vem de limbus, segundo o Kandel, o Broca, que era um precursor dos estudos sobre o cérebro, né? Vem de palavra latina limbus, que é borda. Então ele fica na borda dos hemisférios, na parte central, na parte de baixo, digamos assim, dos hemisférios cerebrais. É a área mencionada. Bom, então a parte de baixo aí que vocês estão vendo como hot cognition é o que ele menciona que seria a área do cérebro que não funcionaria de forma normal, tipo assim, nos psicopatas, e a parte dorsal do córtex pré-frontal aqui funcionaria bem, que seria a parte da cognição intelectiva, digamos assim. Essa funcionaria sem problemas, né, na definição. Ele menciona, então, disfuncionalidade, tá? Uma baixa ativação em todo o sistema límbico, todo o sistema relativo ao processamento de emoções. Tá? Esse é o desenho do Fallon, do próprio livro do Fallon, que ele faz ali naquela parte mais escura, né? É a área que ele identificou com menor ativação, que corresponde justamente, esse desenho aqui um pouco melhor, tirado da obra do Eric Kandel,
à área relativa ao sistema límbico. Bom, e ele diz que apesar de haver com frequência pessoas impulsivas em pessoas impulsivas, um mau funcionamento de uma ou outra área, né, daquelas que comporiam o sistema límbico, o padrão de funcionamento diminuído por todos os córtices límbico, pré-frontal e temporal parece único do cérebro dos psicopatas. E aí ele fala sobre ele, né, porque quem não vou falar, eu vou passar, depois eu volto, né? Jim Fallon, ele é um neurologista que com 60 anos ele viu uma imagem, um PET scan de um cérebro, e ele estava estudando psicopatas e disse, nossa, isso aqui é um padrão muito característico de psicopatas. E estava desidentificado e pediu para a equipe dele, de quem é esse aqui? Foram lá e era o PET scan dele. E assim ele descobriu que tinha psicopatia, que era um psicopata, né? Mas ele diz, nenhum dos testes psicológicos que eu fiz antes de 2006 avaliou a questão da psicopatia diretamente. Ele disse que tinha diversos traços que depois ele viu que faziam parte do construto, mas ele disse, esses traços algo egoísticos não eram relevantes para mim, porque eu não era antissocial. Eu percebo o erro tautológico. Ele me parece que ele resiste a achar que, pelo fato de ele não ser antissocial, ele poderia ser efetivamente um psicopata. Tanto que ele fala textualmente, no final do livro, ele diz, se você for me perguntar, eu vou até aqui, ele diz, so, am I a psychopath? The categorical answer is no. Ele pega e ele diz que não. Diz, mas a melhor resposta é que eu sou um psicopata prosocial, eu sou um psicopata com socialidade. E aí ele tenta fazer assim, uma acomodação do fato de que ele não tem um comportamento antissocial. E ele fala também no livro dele sobre a questão genética, fala no gene guerreiro, que é um gene que seria responsável por uma menor produção de uma enzima que retira de circulação a serotonina, tá? E que esse gene, quando a criança está no útero, ela faz com que tenha uma maior disponibilidade de serotonina no útero, e aí o cérebro da criança, para regular isso, ele desenvolve menos receptores de serotonina. Isso faz com que, na idade adulta, a pessoa se desenvolva com menos receptores de serotonina e a serotonina não consegue fazer o seu trabalho adequadamente. Só que ele fala que, nessa questão genética, fala que tem familiares e tenta acomodar o fato de ele ser um psicopata, dizendo que fatores de criação e coisa e tal fizeram com que ele não desenvolvesse a questão da criminalidade, mas se nota que ele não chega a entrar, tá, na discussão que outros pesquisadores efetivamente entram sobre se realmente precisamos apontar a antissocialidade e a criminalidade como um elemento constitutivo da psicopatia. Bom, e o último estudo aqui que eu vou mencionar é um estudo que está citado no livro do professor Ângelo, que universitários foram submetidos a rodadas de jogos do dilema do prisioneiro. A estrutura do jogo se a pessoa podia cooperar com o outro ou desertar. Cada rodada tinha que escolher, eu quero cooperar, eu quero desertar. Se a pessoa cooperasse e a outra cooperasse, cada um ganhava, só engano, cada um ganhava $2 se os dois cooperassem. Se um cooperasse, deixa eu ver, se um desistisse e o outro cooperasse, aí só quem desistiu ganhava mais, e se os dois desistissem, ninguém ganhava nada. Basicamente, é essa estrutura. Então, é um jogo em que, no longo prazo, a tendência das pessoas é cooperar. E aí se foi tentar ver como que lidava as pessoas. Tem essa questão de a pessoa ver o longo prazo, e tem também a análise de como a pessoa lidava com o fato de alguém ter desertado, de a pessoa ter cooperado e a outra pessoa ter desertado. Isso que mais se avaliou. Então, assim, há algumas reações esperadas, né, dependendo dos resultados.
Bom, eles antes fizeram uma análise relativa aos scores, como já tinha sido feito em outros estudos, mas assim, não foram encontradas relevantes correlações entre emoções declaradas pelas pessoas, tá, e os diferentes resultados possíveis. Somente encontraram uma ali, mas na maioria dos casos não encontraram declaração de emoções diversas, e eles mesmos hipotetizam, olha, uma possível explicação é que indivíduos com altos scores de psicopatia têm um conceito de quais emoções eles devem sentir em determinados resultados, então eles tendem a prover a resposta socialmente correta quando instados a falar. Indivíduos com altos scores de psicopatia escolhiam desertar mais vezes, e indivíduos com altos scores de psicopatia tinham mais resultados eles cooperando e o outro desertando, e mostravam menos ativação de amígdala em resposta a esses resultados, sugerindo um déficit no condicionamento aversivo, tá? Falhando a aprender a evitar esses resultados por meio da adaptação de seus próprios movimentos. A amígdala é parte do sistema emocional, e ela é responsável pelo início da cadeia justamente de secreção dos hormônios do estresse. Ela que dá o start para o hipotálamo, que comunica com a glândula pituitária, que manda mensagem para suprarrenais, que produz adrenalina, depois o cortisol no longo prazo. Segundo os autores, a maioria das pessoas percebe resultados cooperar, desertar como aversivos e tentam evitá-los. Desertando, se suspeitam que o parceiro vai desertar. O que no estudo não acontecia na mesma frequência com aqueles com altos scores de psicopatia. Eles não conseguiam estabelecer esse tipo de relação. Eles indicam que indivíduos com baixos scores de psicopatia têm viés emocionais de cooperação, relacionados à ativação do córtex orbitofrontal, tá, que é a parte do cérebro que fica logo acima dos nossos olhos, que somente podem ser superados com esforço cognitivo, relacionado à ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, resultando em um conflito emocional, com ativação do córtex cingulado anterior. Em contraste, indivíduos com altos scores de psicopatia têm vieses emocionais relacionados à defecção, conforme representado na baixa ativação do córtex orbitofrontal, segundo eles, que superam com esforço cognitivo para cooperar. Ou seja, o que se pode ver é que não há uma ideia de que haja falta de compreensão das regras do jogo ou do que seja vantajoso para os jogadores. Não há qualquer impedimento cognitivo para que eles ajam de acordo. O que foi possível identificar foi uma diferença de propensão na cooperação com outra. Na obra Psicopatia, né, fechando essa parte, o professor Ângelo e o Dyson, eles mencionam que no contexto das transformações preconizadas pelas escolas que se sucederam, considerando esse resgate histórico das classificações dos comportamentos humanos em doenças mentais, o conceito de psicopatia foi esvaziado e o que remanesceu indiscutível foi apenas a persistência da indiferença afetiva, ou seja, diversas características clínicas que eram chamadas de psicopatia foram categorizadas em entidades nosológicas próprias. Então, agora sim, encerrando essa parte, fechando conceitos. Então, o que se pode ter como psicopatia? Tá? Uma condição humana marcada, sobretudo, pela incapacidade de empatia, pelo afeto indiferente. Alguns outros traços afetivos interpessoais são ainda apontados como importantes no construto, no modelo teórico, no conjunto de traços de personalidades que compõem a psicopatia. Já manifestações de comportamento antissocial, criminosas, apesar de serem ainda avaliadas em vários testes padronizados que ainda são utilizados, são cada vez mais questionados como elemento constitutivo. Aí, diferenciando aqui, eu não botei aqui, tá? Mas psicopatologia é um tipo de doença. Assim como a gente tem uma gastropatia, uma cardiopatia, tá? Psicopatologia é o nome genérico que se dá às doenças que afetam a parte psíquica no ser humano. Não é a mesma coisa que psicopatia. Sociopatia é um processo de consolidação de crença por um indivíduo na obsolescência social de parcela da sociedade, passando o sociopata a ter parcela da sociedade como passível de rejeição ou aniquilação a partir de uma relação disfuncional de doutrinação.
Tem vários conceitos aqui, eu não vou desenvolver mais, porque semana que vem teremos uma excelente exposição pelo Dyson. E o transtorno de personalidade antissocial é outra coisa, uma categoria diagnóstica que existe no DSM e com o nome de dissocial na CID, tá? E é um transtorno caracterizado por comportamentos antissociais e impulsivos comum em populações carcerárias, mas não se confunde com psicopatia. Tá. Vamos para a nossa última parte. Então, psicopatia e os elementos da culpabilidade. Tá? Nós temos aqui um exemplo clássico de pessoa apontada como psicopata, né? Ted Bundy, que foi um americano, acabou executado. Ele acabou sendo pego, disseram para ele que ele estava indo para um tratamento dentário e levaram ele para colher amostras da arcada dentária, e acabou sendo uma prova bastante relevante num dos processos, marcas de dente que ele havia deixado numa vítima. Então, esse é um exemplo de pessoa apontada na história como psicopata. Nota-se ali que ele está demonstrando bastante remorso ali naquela foto bastante preocupação ali naquela foto do julgamento. Bom, imputabilidade. A exclusão da imputabilidade, a inimputabilidade, ela exige que haja uma doença mental que a doutrina trata da maneira mais ampla possível. Né? O Dr. Ângelo aponta, né, que em 99, 332 de 618 internos do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso eram esquizofrênicos, por exemplo. Doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado. Essas são as deficiências intelectuais em diversos graus. Né? Mas não basta que seja identificado isso, é preciso que seja verificado que essa doença, ou esse desenvolvimento incompleto, determina falta de compreensão sobre o caráter ilícito do fato ou falta de capacidade de determinação de acordo com tal entendimento, aí competindo a psicopatologia forense determinar se em cada caso concreto a doença ou o defeituoso desenvolvimento mental produziu essa incapacidade. Nós temos também a possibilidade de redução da pena ou aplicação de medida de segurança por redução da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou da determinação de acordo com esse entendimento na hipótese do artigo 26, parágrafo único, né, de uma perturbação de saúde mental, que é um conceito que a ideia dele era ser mais amplo que o conceito de doenças, ser aplicado a eventuais outros casos não previstos como, não categorizados como doença. E nesse caso pode ou haver uma redução de pena ou pode haver uma medida de segurança substitutiva. Bom, sobre a culpabilidade na psicopatia, a gente tem 4 posições. Uma é de que o psicopata é imputável. A outra é de que o psicopata é semi-imputável e se aplica uma redução de pena. A terceira é que o psicopata é semi-imputável e se aplica uma medida de segurança substitutiva. E a quarta é que o psicopata é inimputável. A primeira corrente diz que ele é imputável. Em regra, o psicopata mantém intacta a sua percepção, incluindo as funções do pensamento e da sensopercepção. Então, como nós vimos, a menos que haja alguma outra causa que leve à incapacidade cognitiva ou de determinação, a psicopatia em si, ela não contém, né, no conceito moderno que se tem, a incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. De modo que é a alegação dessa corrente, Dr. Ângelo e Dr. Dyson. Jorge Trindade, André Berregaray e Mônica Rodrigues Cunha são apontados como professores dessa corrente. Uma segunda corrente diz que ele é semi-imputável, tá? Mas se aplica redução de pena. Aí nós temos o Mirabete, por exemplo, e aí o Mirabete fala, depois eu vou mencionar isso, ele fala em personalidade psicopática. Eles não se incluem na categoria das moléstias, mas no elenco das perturbações da saúde mental pelas perturbações da conduta,
anomalia psíquica que se manifesta em procedimento violento, acarretando sua submissão ao artigo 26. Depois vamos falar sobre isso. Mirabete Alves Garcia, Juan Ferrer Oliveira, Miguel Nunes Paz, William Terra de Oliveira e Alex Couto de Brito. Uma terceira corrente diz que é semi-imputável se aplica medida de segurança substitutiva. Heitor Piedade Júnior e Aníbal Bruno mencionam essa saída. E uma quarta corrente diz que seria inimputável, diz que os psicopatas seriam irresponsáveis nos casos em que a psicopatia incapacitar o sujeito para a compreensão da ilicitude ou para a autodeterminação segundo aquela compreensão. Autores citados: Zaffaroni, Nilo Batista, Alejandro Alagia e Alejandro Slocker, Denise Hammer-Schmidt. No caso, esses autores, esse quadro, né, eu faço referência aqui diretamente ao texto do professor Ângelo na obra comemorativa aos 80 anos do Código Penal. Bom, a gente tem, tá, quando fala nisso, reprodução de doutrina jurídica não atualizada. Tá? A gente tem, principalmente quando fala da semi e da não imputabilidade, uma das coisas que se percebe é isso, que a gente tem reprodução de doutrina jurídica não atualizada. Então eu peguei o Aníbal Bruno, de 67, o Mirabete, edição de 2000, e o César Bittencourt, de 2010, todos falam em personalidades psicopáticas. Como a gente viu lá no início, desde a década de 50 não se usa isso. Não se fala em personalidades psicopáticas, nem em termos gerais no diagnóstico de transtornos mentais, de transtornos de comportamento. Tá? E aqui, fazendo referência ao François Host, professor que conseguiu o livro, fala na lógica dos palimpsestos, que eram os pergaminhos antigamente eram lavados e escritos por cima. O François Host fala que na doutrina jurídica se faz muito isso de fazer reprodução de conceitos sem refletir. E se isso é feito no campo do conhecimento propriamente jurídico, o resultado pode ser mais ainda complicado quando a gente tem reprodução de coisas que não são do campo propriamente jurídico, como essa aqui. Então a gente tem um livro de 2010 com conceitos pré-1950. Na prática é isso que nós temos. Tem então uma ausência de consideração dos avanços no estudo da psicopatia, no refinamento do construto, e tem uma ausência de consideração do significado da psicopatia enquanto conjunto de características que não retiram a capacidade de compreensão de determinação, que é o que a gente tem na posição de Zaffaroni, que diz, olha, quando determinar a incapacidade, a questão é que, por definição, o que se tem como psicopatia não terá como determinar como conduzir a essa incapacidade de determinação. Então, nós temos aqui uma posição. Tá, também me parece que a posição mais acertada é pela imputabilidade, primeiro porque não se trata sequer de uma doença mental, nem de um desenvolvimento incompleto ou retardado, não tem correspondência nos manuais de diagnóstico, e ainda que fosse considerada uma perturbação de saúde mental, para a gente ficar num sentido bem amplo, tá, ela não conduz a qualquer prejuízo da capacidade de cognição sobre regras legais, e também ela não tem qualquer prejuízo na capacidade de determinação do seu comportamento de acordo com as regras compreendidas, como a gente viu. Mas, de qualquer jeito, não parece tratar de uma perturbação de saúde mental, mas sim de uma diferente configuração neurológica, psicológica de determinadas pessoas. Como o professor Ângelo e o Dr. Dácio mencionam, são diferentes tipos de seres humanos que contém aquelas características. A ressalva que se faz na presença efetiva de alguma doença ou transtorno, esse que, no caso concreto, seja reconhecido, que determine a inimputabilidade e conduza a uma eventual medida de segurança ou redução de pena. É possível psicopata com alguma outra condição que essa sim determine a inimputabilidade, mas a psicopatia por si só não conduzirá. Os outros elementos da culpabilidade. A exigibilidade de conduta diversa, conforme Toledo, ligada a possibilidade de evitar, no momento da ação ou omissão, a conduta reputada criminosa. Não havendo se falar em circunstância que não imponha a adoção de conduta conforme o direito por parte do psicopata, também não há em regra que se reconhecer a exigibilidade da conduta diversa. E a potencial consciência da ilicitude, como não há prejuízo em regra à intelecção, não há que se falar em falta de potencial consciência da ilicitude
em razão da identificação da psicopatia. E como exemplo, aí fechando os exemplos, nós temos, que é um exemplo mencionado no livro do professor também, o Pedro Rodrigues Filho, foi conhecido como Pedrinho Matador, cerca de 100 homicídios confessados, cerca de 40 deles dentro do sistema penitenciário. Tá? Esse é o Pedrinho Matador, e agora eu lhes apresento o Pedrinho Ex-Matador com Jesus, atual youtuber. Tá? É o atual momento de Pedro Rodrigues Filho. Bom, algumas considerações finais. Tá? Questão de tratamento. Não existe tratamento comprovado, e isso, inclusive, é um fator que desindica tratar como uma questão de imputabilidade, porque não há medida de segurança, não há medida do ponto de vista... É mais um fator, como não há medida terapêutica que seja reconhecida como adequada, não há como se encaminhar para esse tratamento. Algumas tentativas, né, notadamente terapia cognitivo-comportamental, né, são apontadas como tendo resultado em um aumento da própria capacidade dos psicopatas de manipulação de outras pessoas, né, pelo Hare e pelo Cleckley. Pesquisa de duas pesquisadoras brasileiras, tá, Manuela Guimarães Matias Pereira e Marta Vanessa Oliveira de Souza, essa eu não cheguei a botar na bibliografia, fez uma revisão de literatura que encontrou alguns estudos em que se indicava melhor em alguns traços antissociais, tá? Mas nada consistente, tanto que elas concluem que não há uma consistência de resultados, mas também não menciona nenhum efeito positivo nos aspectos interpessoais e afetivos. Bom, questões de política carcerária e de execução penal, eu só queria mencionar que assim, a identificação, mesmo que por testes padronizados, tá, ela faz sentido para fins de classificação de presos e de individualização da pena. A gente precisa ter uma maneira eficiente e com um custo razoável pelo Estado, tá? Para saber as características e a possibilidade de lidar de maneira mais cuidadosa com alguém com traços de psicopatia no ambiente prisional. A gente precisa fazer uma relação de custo-benefício, porque a identificação de psicopatia por meio de um tratamento bastante individualizado, que seria o ideal, ele pode simplesmente não ser factível, não ser viável pelo Estado. Então, a testagem padronizada pode ter esse benefício. Sobre a reincidência, também não deve ser desprezado o valor estatístico da identificação da psicopatia, mesmo que no marco dos testes padronizados existentes, tá, para fins de consideração do risco de reincidência. Eu cito aqui, por exemplo, que o livramento condicional, no artigo 83 do Código Penal, tem no parágrafo único que, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Sozinha, a identificação da psicopatia pode não bastar para que não se conceda, mas pode ser um fator que, na dúvida, vai indicar cautela ser adotada em prol da sociedade com a decisão de não concessão do livramento. Bom, e por fim, a responsabilidade penal, tá? Tem um alerta, eu reforço aquele alerta que a própria Associação Psiquiátrica Americana faz. Qualquer que seja o conceito adotado de qualquer doença, transtorno, qualquer condição que não seja doença, a caracterização, em tese, não vai indicar falta de controle do indivíduo num caso concreto, que é muitas vezes que se pretende fazer até a defesa. Olha, ele tem psicopatia, logo ele não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Isso é errado uma série de questões, mas mesmo que se aponte algum transtorno específico, é preciso uma análise do caso concreto, né? Bom, aí encerrando, tá? Só algumas notas sobre o que se acha nos tribunais, tá? Na jurisprudência do STJ, larga o uso de psicopatia como sinônimo de psicopatologia. Tá? E no artigo de 2018, o Dr. Ângelo e o Dr. Dyson apontam, tá, casos de confusão ainda com a epilepsia, sinonímia com transtorno de personalidade antissocial, uso da psicopatia como pretexto para a institucionalização com duvidosa legalidade, e julgado no qual o STJ confirmou a validade do uso de exame criminológico no qual se constatou o quadro de psicopatia compatível com transtorno de personalidade antissocial, apresentando pouca crítica sobre o fato que gerou a atual prisão. No TJRS,
muito uso do termo como sinônimo de psicopatologia, e um agravo de execução penal, tá, em que se fala na ausência de demonstração de responsabilidade ou remorso da pessoa em características que daí se aponta que seria transtorno de personalidade dissocial. Aí falam comumente denominado de psicopatia, aparentando frieza nas respostas e demonstrando desprezo pela necessidade do outro negar a realidade. É aquilo. Pode ser um psicopata que tenha transtorno de personalidade antissocial, tem vários, efetivamente. Teve um caso em que uma defesa de agressão sexual, a defesa pegou e foi feito um laudo, e a defesa quis argumentar que como ele não era psicopata, ele não teria como ter cometido o crime. Esse era o argumento da defesa, e aí foi afastado pelo TJRS. Tem um caso de crime contra a honra, que chamaram alguém de psicopata. Na jurisprudência do TRF4, algo muito interessante. Tá? Assim, tem um precedente muito citado em casos de, entre aspas, encostamento, que chamam de militar, que teve alguma razão para ficar inválido durante o serviço militar e aí passa a ser aposentado. E aí tem um julgado que está aí a ementa dele na tela. Tá sublinhado ali embaixo, psicopatia. Não possui condições laborais em razão da psicopatia eclodida enquanto prestava serviço militar. Só que aí eu fui olhar o processo. O processo fala em fratura do fêmur direito. Cirurgia com inserção de parafusos, bloqueios e haste intramedular. Dor no quadril. Então, sequer é uma psicopatologia. E menos ainda uma psicopatia. A gente tem também um caso criminal, tá, em que brotou lá pelas tantas uma menção à psicopatia. Daí foi como foi como sinônimo de transtorno de personalidade social. E efetivamente era uma pessoa que, pelo laudo, ela tinha tido uma neoplasia, teve que retirar uma parte do cérebro, e a partir daí ela começou a apresentar uma série de alterações comportamentais. E aí se reconheceu que ela teria um problema psiquiátrico. E isso que era um crime, era um funcionário do INSS, salvo engano, mas que, do ponto de vista neurofisiológico, faria sentido porque se retiraram estruturas físicas do cérebro e se identificou que, a partir dali, o comportamento passou a ficar bastante alterado. Bom, só para fechar, eu disse que eu ia falar o que aconteceu com aquele rapaz, né? Eu peguei, primeiro, eu não lembrava o nome dele, aquele rapaz de Novo Hamburgo, que tinha dito que tinha que voltar para matar a vítima da tentativa. Pedro? Oi? Eu não peguei a história porque eu esqueci que eu tinha que tomar um medicamento. Tá. E foi bem nesse intervalinho. Assim, quando eu assumi como defensor em 2012, eu tinha um menino matador, tá? Um menino matador de Novo Hamburgo. E eu assumi no Juizado da Infância e Juventude. E aí eu fui atender o rapaz no CASE, no Centro de Atendimento Socioeducativo. Tinha 4 homicídios tentados, 4 atos infracionais correspondentes a homicídios tentados, consumados, 4 consumados e 1 tentado. E eu cheguei lá, entrei na cela, né? Entrei na cela dele. E só eu e ele olhando fixo, assim, para algum lugar, assim, tranquilo. E eu comecei a conversar, né? Pois ó, tu tem esses casos aqui, tu tem 4 homicídios aqui consumados, tem esse aqui tentado. E aí ele falou, fulano tá vivo, né? Fulano tá no hospital? Aí eu, olha, parece que tá. Aí ele pensando assim, aí ele me olhou assim, tinha que voltar lá pra terminar de matar ele, né? Sim, eu mencionei se ele tinha um problema, que era a existência daquela pessoa, a gente resolveu o problema. E não parecia que assim, quaisquer consequências para a vítima, para a família da vítima, qualquer coisa, pudessem importar para ele, né? E ele, obviamente, já ia ficar com os 3 anos dele
no sistema socioeducativo. Então, se ele cometesse mais um homicídio, não faria diferença. Então, assim, eu peguei, né, obviamente mudei de assunto, né, e continuei falando dos processos. Enfim, aí depois no final daquele ano, teve a prova oral do MPF, fui pro MPF, né, nunca mais ouvi falar do rapaz. Aí eu fui pesquisar, lembrei o nome dele, não sei como resgatei o nome dele, e daí eu achei no Tribunal de Justiça o rapaz, tá? Eu vou chamar ele de Jota, tá? Aí eu achei isso aqui, ó. No dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 8 horas, na rua tal, no bairro tal, em Novo Hamburgo, o denunciado outro fulano, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com outros indivíduos ainda não identificados, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo não apreendida, matou a vítima J. Virou vítima, né, em 2017. Então, o caso que, assim, antes disso, eu achei notícia de que ele tinha voltado, ele especificamente tinha voltado a cometer assaltos, né, e aquilo. Para cada um desses, a gente tem os James Fallons, né, os neurocientistas, a gente tem diversas pessoas que se vê que têm questões emocionais, né, questões de diferença afetiva, e são altamente funcionais. Mas é uma questão, é um tema, professor, que realmente muito interessante. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Bem, muito obrigado, Pedro. Nós estamos agora com 18 para as 10, para as 11, desculpe. Então vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente volta para fazer as nossas observações, aí, comentários, questionamentos. Aqui o Pedro está louco para responder o máximo de questionamentos possível, né, Pedro? Tá, então retornamos ali pelas 11h03, mais ou menos, tá certo? Certo. Obrigado. Depois.